Sejam bem-vindos todos a mais um Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. O tema desse devocional de hoje é: o silêncio de Deus não é vazio. O silêncio de Deus não é vazio. E lá em Isaías, capítulo 30, versículo 15, está escrito: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Amém, meus irmãos? Então, antes do nascimento de Jesus, o mundo atravessou cerca de 400 anos de silêncio profético. Desde o último anúncio em Malaquias até a chegada do anjo Gabriel a Maria, não houve registro de novas revelações diretas de Deus. Para muitos, na verdade, poderia ser interpretado como ausência, mas, na verdade, ele fazia parte de um plano cuidadosamente conduzido pelo Senhor. O silêncio de Deus, meus irmãos, ele não é vazio. E nem significa também um abandono da parte de Deus. Ele carrega intenção, ele carrega preparo, ele carrega alinhamento. Esse silêncio de Deus, ele carrega tudo isso. Enquanto não havia voz profética nesse tempo, Deus estava organizando tempos, pessoas, culturas e também circunstâncias para o maior acontecimento da história: a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus. Amém? Então, assim também acontece conosco, meus irmãos. Existem estações em que Deus parece calado para conosco, mas isso não significa que ele parou de agir, isso não significa que ele não vai agir. O silêncio, ele antecede nascimentos espirituais. O silêncio, ele antecede amadurecimento e cumprimento de promessas. Nem todo silêncio é um não. Muitas vezes é apenas um ainda não. Então, meus irmãos, em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, está escrito: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Então, em Malaquias, capítulo 4, Deus encerra a voz profética do Antigo Testamento com uma promessa: antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviará um mensageiro para preparar o caminho, um anjo do Senhor. Mesmo no silêncio, meus irmãos, Deus deixou claro que ainda havia um futuro, um cumprimento e uma redenção a caminho para nós. Durante esses séculos sem novas profecias, o povo viveu entre expectativa e incerteza. No entanto, o silêncio não anulou a promessa, apenas aguardou para o futuro. Deus nunca esquece do que prometeu. O tempo de espera não apaga a fidelidade de Deus, apenas prova a nossa confiança. Amém, meus irmãos? Então, o tempo de Deus, ele é precioso para nós. O silêncio de Deus também é precioso para nós. Nós aprendemos com isso que o silêncio de Deus não contradiz a sua palavra. Pelo contrário, ele sustenta aquilo que já foi dito. Quando não ouvimos novas direções, somos convidados a permanecer firmes no que ele já revelou
confiando que no tempo certo sua voz voltará a se manifestar. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 30, está escrito: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém? Então, meus irmãos, o silêncio ele é quebrado de forma surpreendente em Lucas, quando o anjo Gabriel aparece a Maria anunciando o nascimento de Jesus. Depois de séculos sem revelação profética, o que acontece? Deus fala novamente. Não a reis ou sacerdotes, mas a uma jovem simples e disponível a Deus. Uma pessoa alinhada com aquilo que Deus tinha, com os planos de Deus. Isso revela que o silêncio estava preparando algo totalmente novo. O silêncio de Deus estava preparando esse momento esperado. A promessa finalmente ganha forma, a promessa ganha corpo e ganha nome. O Filho de Deus não viria apenas como um libertador político, mas viria como Salvador do mundo. O silêncio deu lugar à graça, à esperança e também à encarnação do amor divino. Tudo aconteceu exatamente no tempo determinado por Deus. Isso nos ensina que quando Deus decide falar, Ele com certeza tem um propósito. Ele fala com clareza e propósito. Deus fala com clareza, meus irmãos. Tudo que Ele faz tem um propósito. O silêncio, ele foi a preparação para o cumprimento perfeito, não um desperdício de tempo. Quando o céu se move, percebemos que cada momento de espera teve sentido durante esses 400 anos. Então, em Salmos, capítulo 46, versículo 10, a palavra diz: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Amém? Então, meus irmãos, esse silêncio, que parece um silêncio da parte de Deus, continua sendo uma ferramenta poderosa em nossas vidas. Ele nos ensina a confiar mais no caráter de Deus do que em respostas imediatas. Constantemente queremos confirmações dia após dia. Queremos confirmações diárias. Esperamos tudo rápido. Queremos tudo do nosso jeito. Enquanto isso, o silêncio nos chama à maturidade espiritual. Muitas vezes parece que Deus não fala nada, mas Deus está amadurecendo o nosso caráter espiritual. Muitas vezes queremos ouvir a Deus apenas para aliviar a ansiedade, mas Ele usa o silêncio para aprofundar nossa fé. É nesse espaço que aprendemos a descansar, a esperar e a obedecer sem garantias visíveis. O silêncio revela se nossa fé está na voz de Deus ou no Deus da voz. Amém, meus irmãos? Então, assim como antes do nascimento de Jesus Cristo, Deus ainda trabalha nos bastidores. Se você está vivendo um tempo silencioso, você está vivendo o silêncio de Deus em sua vida, lembre-se, algo pode estar sendo gerado. O silêncio não é o fim da história, é apenas o intervalo antes de um novo nascimento. Amém, meus queridos irmãos? Deus te abençoe nesse dia de hoje. Esse foi o nosso devocional para esse dia de hoje, meus irmãos. O tema é: o silêncio de Deus não é vazio. Então, se Deus está em silêncio para contigo, Ele está amadurecendo o teu caráter espiritual. Espere no Senhor com fé e perseverança. Não desista daquilo que Deus prometeu para ti. No tempo de Deus, as coisas vão se cumprir. No tempo de Deus, o nascimento vai acontecer. Amém? Então, Deus te abençoe nesse dia de hoje. Eu vou ficando por aqui com esse Devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida.